Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã. Obrigado porque as suas misericórdias se renovaram e podemos fazer desse dia, Pai, um dia especial, dedicado ao Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Pai, o descanso conforme a tua palavra, que possamos contemplar a tua obra de maneira santa e que te agrade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua mensagem e que teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós para trazer a mensagem que o Senhor deseja a cada um de nós. Ajuda-nos nesse momento, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos entrando na reta final, né? E é muito interessante quando a gente chega nessa fase do curso, porque agora você começa a ter que escolher alguns assuntos que você vai tratar, porque não dá para tratar de tudo. Então você começa a pensar algumas coisas que você precisa tratar, né? Mas, de qualquer forma, vamos só recordar o que a gente está vendo, né? Então, os conceitos fundamentais que estão nos primeiros versículos: Deus nos regenerou para uma viva esperança, esse tem que ser o nosso foco principal, para uma herança que está no céu. Então, a proposta é que a gente olhe para o futuro como uma forma de moldar ou direcionar o nosso viver presente. Somos guardados pelo poder de Deus, isso é uma promessa, e isso deve nos consolar em função de todo o ambiente que a gente vive. Ter essa certeza é algo que de fato nos consola. O se necessário, a gente não pode perder de vista, porque tudo aquilo que nós passamos é de fato dentro de um propósito de Deus, então nada do que a gente passa não é sem propósito. A fé aprovada é mais preciosa do que ouro, e isso nos leva a exultar com alegria indizível e também trabalhar para a salvação da nossa alma. Tudo isso redunda em três aspectos muito importantes para cada um de nós. Primeiro, nós temos que cingir o entendimento e esperar na graça. Segundo, que nós não nos amoldemos ao mundo, não nos tornemos semelhantes ao ímpio. E sede santo, porque eu sou santo. Aqui três imagens para a gente lembrar desses três conceitos, né? Então, o cingir, a ideia de uma ação, é algo que a gente precisa fazer, tem esforço envolvido, não mérito, mas esforço. E o esperar inteiramente na graça é porque, a despeito do esforço, a graça ela é fator fundamental para que a gente possa alcançar aquilo que temos que alcançar. Não vos amoldeis. Existe uma tendência nossa de nos inclinarmos para o mundo em função do pecado. Então, é uma ordenança para nós. E sede santo, porque eu sou santo. Ok? Bom, a estrutura que nós estamos trabalhando é essa, né? Nós temos temor e obediência, crescimento para a salvação, a razão da fé, a unidade da fé, a prova da fé e Cristo quem nos desenvolve. Isso daí continua em 2 Pedro. Hoje a gente deve terminar 1 Pedro com esse tema, a prova da fé, e na aula que vem a gente vai fazer um resumo de 2 Pedro. Tá? Então hoje a gente vai falar a respeito da prova da fé. Né? A questão da prova da fé, ela é um tema muito interessante sobre vários aspectos, né? Mas talvez, eu acho que o conceito fundamental que está ligado à prova da fé é a razão pela qual nossa fé é provada. Né? Quando a gente olha lá para o livro de Jó e a gente vê como que Deus descreve a Jó, a gente percebe que é alguém aprovado por Deus. Né? Não é Satanás que fala dele, não é o próprio Jó que fala de si, mas é o próprio Deus falando dele. Né? E aí ele passa por toda aqueles acontecimentos, né, que são extremamente difíceis, e na medida em que você estuda em detalhe, você vê a condição que ele chegou, é uma condição bastante miserável do ponto de vista humano. Né? E o que destaca nesse trecho todo do que a gente vê acontecendo com Jó, e que eu acho que é o
o ápice do livro, tá? Em Jó 42:5. Vamos abrir lá? Quem achou, por favor, pode ler? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha que interessante, né? Quando a gente olha para a vida dele, Deus conhecia a fé de Jó? Sim ou não? Sim. Então, se Deus conhecia a fé de Jó, por que a fé dele foi testada? Deus queria provar para Satanás que Satanás estava errado? Será que era isso? Acho que não, né? Deus não se submete a isso. Então, por que Jó passou por tudo que ele passou? Ninguém tem uma sugestão? Quem que talvez não conhecesse sua própria fé? Sua própria fé já entreguei. Concorda com isso? Por que ele fala aqui no 42:5, antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem? O que ele pôde enxergar diferente do início do livro, que trouxe para ele essa conclusão de que agora Deus não é só para ele. Gente, olha só o padrão que Deus coloca a respeito dele. E ele entende que aquele padrão que foi revelado por Deus no início do livro era te conhecer só de ouvir falar. Aí ele passa por tudo isso e ele fala o quê? Agora meus olhos te veem. Ou seja, a fé que ele tinha, que Deus conhecia, era algo desconhecido para ele próprio. Então, quando a gente fala a respeito da fé e que a fé provada pelo fogo se torna algo mais precioso do que o ouro puro, significa que nós vamos passar a ter um conhecimento a respeito da nossa fé que antes nós não tínhamos. Eu sei que vários de nós passamos por momentos muito difíceis na vida, né? E nesses momentos em que a nossa fé é testada, porque é natural, quando a gente está passando por uma fase muito difícil, muito desafiadora, a gente questiona algumas coisas, é verdade ou não é? A gente questiona se nós somos convertidos, a gente questiona se Deus é de fato bondoso, a gente questiona se Deus é poderoso, a gente questiona, né? Essa semana eu tive com uma pessoa que está passando uma fase difícil e ele falou assim, eu quero saber onde eu errei. Não necessariamente errou, certo? No caso de Jó, ele errou? Não. Mas Deus tem um plano maravilhoso para nós, para nos mostrar a nossa fé. Porque muitas vezes, quando a gente está no meio do turbilhão, nós não percebemos nuances da fé e cuidados de Deus que estão presentes naquele momento, por mais difícil que ele possa parecer. É comum a gente ouvir relatos, e talvez alguns de vocês já tenham passado, pessoalmente já passei por isso, em que os momentos de oração mais intensa, mais íntimas com Deus, acontecerem em momentos muito difíceis da vida. Então, a prova da fé é algo que Deus nos propõe para que a gente possa conhecer a nossa fé. Quando a gente está passando por um momento em que a nossa vontade humana talvez seja de se revoltar e a gente permanece firme, e é como se você passasse por um vale, né? Eu acho que essa é uma imagem muito forte para nós. E chega lá do outro lado e você fala assim, puxa vida, passei por isso. Passei de forma fiel a Deus, passei de maneira íntegra, né? Então, isso traz para nós uma alegria indizível. E esses testes para nós, eles são importantes. Porque a cada vez que você passa por isso, você renova a sua fé, você renova a sua esperança. E você passa a entender mais a respeito da relação que existe entre quem nós somos e quem Deus é, do que antes dessa experiência acontecer. Então, hoje o tema que nós vamos trabalhar é isso. Ao longo da nossa jornada, rumo à santificação, a nossa fé será aprovada. Isso é fato. Isso é bíblico. Nós seremos testados na nossa fé, né? Então, nós precisamos ter essa consciência, porque isso é uma realidade que todos nós viveremos.
Deixa eu só ver se tem alguma coisa a mais aqui na minha cola. Tá certo? Bom, então vamos lá, voltar para 1 Pedro, a partir do versículo 4:7. Ele diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então ele fala aqui a respeito do fim estar próximo, né? Se você pegar da perspectiva do apóstolo, quando ele escreveu o livro e considerar o número de anos que já passou através da história, talvez a gente possa pensar assim, não está tão próximo assim, né? Porque quantas gerações passaram depois que esse livro foi escrito. Mas existem alguns destaques que talvez traga para nós um entendimento melhor do que ele está dizendo aqui. Primeiro, ele ressalta para nós, dentro do contexto em que as pessoas estão sendo extremamente hostilizadas naquele ambiente onde os cristãos estão vivendo, ele destaca que a vida é breve. Então, da perspectiva humana, a nossa vida é breve, né? Se nós entendemos ainda, né, dentro de uma perspectiva do que existe hoje para aquele tempo, a expectativa de vida lá era muito breve, comparado ao que é hoje, né? Acho que todos lembram um culto que mostraram lá, a reportagem, que uma velhinha de 42 anos foi atropelada, né? Então, assim, existe essa questão de que o fim está próximo dentro da perspectiva do tempo de vida de cada ser humano. Existe um outro aspecto que é a percepção de tempo diante do sofrimento, né? Quando você está numa fase de sofrimento e passando por dificuldades, a noção de tempo, não o tempo, né, mas a noção de tempo, ela se prolonga. E talvez para aquelas pessoas que estivessem passando por esses momentos difíceis, a sensação era de que, olha, está assim e nunca vai mudar. Não é? Isso vai ser... a minha percepção de tempo começa a trazer na minha mente essa questão. Olha, está ruim e eu não tenho perspectiva de mudança. Quando a gente trabalha com pessoas que estão em transição de carreira, uma das coisas mais difíceis da gente enfrentar é a questão da perspectiva. Porque muitas vezes a pessoa não tem perspectiva de mudança do quadro atual. Isso traz sofrimento, né? Traz o desafio da fé, sabe? De todo dia levantar, ir lá e buscar um emprego, e as coisas parece que você manda e não tem retorno, sabe? Então é muito comum isso acontecer em situações parecidas com essa, né? Em que a percepção de tempo ela é prolongada. Você conversa com as pessoas e fala assim, mas eu não estou vendo nada mudar, né? Eu estou acordando todo dia, vou lá, mando currículo, faço entrevista, e a coisa não muda. Então, a falta de perspectiva de mudança, muitas vezes, prolonga a sensação de que o tempo está demorando. E na perspectiva da eternidade, a existência da Terra é uma fração de tempo, né? Aliás, o conceito de eternidade é um exercício difícil para nós, mas é a ausência de tempo. Porque não existe começo e não existe fim. Então, não faz sentido você falar de tempo, né? Como se tudo estivesse diante dos olhos, que para nós, a nossa mente, muitas vezes, não consegue entender esse conceito, né? É um conceito muito alto para nós. Então, é isso que ele está falando. Ele fala assim, o fim está próximo. Por quê? Seja da perspectiva da vida humana, seja a respeito da perspectiva do sofrimento, que a gente passa por um tempo, mas depois ou a vida se interrompe, ou Deus traz para nós uma nova perspectiva, ou seja, em função dessa perspectiva da eternidade. Então, é nisso que o apóstolo está dizendo. E aí ele fala para nós sobre dois conceitos: sede criteriosos e sóbrios, né? Quando a gente fala a respeito de criterioso, é você saber escolher aquilo que você vai fazer com o seu tempo, uma vez que o fim está próximo. Nós temos uma oportunidade, acho que na nossa geração nunca teve oportunidade tão igual de gastar tempo à toa.
Está na nossa mão, no nosso bolso, vai. Se a gente quiser falar a respeito do celular, né? Do celular, das redes sociais e tal. Então, o ser de criteriosos tem muito a ver com isso, com as escolhas que a gente faz. E um dos aspectos que está sendo tratado aí é a questão do tempo, né? E a questão dos sóbrios é para que a gente não fique inebriado com propostas que nada têm a ver para o caminho da santificação. Então, são dois termos que ele usa que para nós traz muito essa ideia do controle da vida, sabe? De não deixar a vida no piloto automático. Quando ele fala de sobriedade, o que ele está trazendo para nós é a necessidade de nós levarmos a nossa vida a sério. Porque a gente desperdiça muito tempo, né? Eu falo a respeito de mim, mas quando chega às vezes em determinados dias, eu falo assim, caramba, deixei o dia passar e muitas vezes não pude aproveitar de uma forma melhor o meu dia, né? Pois não? Não é? Isso, né, Luciano? Assim, tem a ver com esses dois aspectos, né? De escolha, de critério. O que você vai fazer com o seu tempo? Né? Já que o fim está próximo. Né? E ser sóbrio também, né? Saber discernir entre uma coisa e outra, né? Bom, eu acho, assim, dividindo com vocês uma questão que eu acho importante. Satanás, ele tem uma estratégia muito clara para tomar o nosso tempo. É impressionante como a gente ocupa o nosso tempo com nada. Você quer ver uma coisa? Não tem vários momentos do dia que você não precisa pensar em nada? Né? Eu não sei como que é mulher, mas o homem gosta de entrar na caixa do nada. Vocês já ouviram esse conceito, né? Tem hora que o homem está na caixa do nada. A esposa pergunta para ele, o que você está pensando? Nada, né? Mas, obviamente, a gente ocupa a nossa mente com alguma coisa. E raramente são coisas que têm a ver com o reino de Deus. Por exemplo, quando você está numa condição, por exemplo, dirigindo. Às vezes você está cantando, às vezes você está pensando em outras coisas, às vezes você está preocupado, às vezes você está nutrindo sua ansiedade. Isso também é uma coisa que a gente gosta de fazer. Sabe, ficar imaginando cenários de algo que você não tem absolutamente nenhum controle. Né? Sede criteriosos, né? Sede sóbrios. Tenham isso em mente. E essa questão das mídias sociais, que eu acho que já começa ruim nas crianças e fica pior nos adultos, a gente não tem tempo nem para dar um tempo para a gente. Eu não sei vocês, mas vocês já pararam para pensar quanto tempo você passa em silêncio? Tirando quando você está dormindo, né? Às vezes nem dormindo, porque às vezes dorme com a televisão ligada, dorme com... Nós não temos mais a prática de ficar em quietude. E muitas vezes, para que a gente possa meditar, para que a gente possa organizar o nosso pensamento, momentos como esses são importantes. Quer ver um exemplo? Não vou pedir para levantar a mão, só uma pergunta retórica, né? Quantos daqui ouvem o WhatsApp em velocidade 2? Gente, é um negócio assim absurdo. E eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Não tem tempo nem para ouvir o outro cidadão falar. É em velocidade 2. Pô, aí justifica, né? Isso traz para nós a questão de não ter tempo para ficar quieto. Pensa no caso das crianças, né? Muitas crianças são expostas à tela horas e horas do dia. Né? Isso traz para nós esse desconforto com silêncio. Tem gente que sente um tremendo desconforto com silêncio. Não consegue. Se você chegar hoje, quiser um desafio, chega hoje em casa e fala assim, eu vou ficar 3 minutos aqui sem fazer nada. Só escutando minha própria mente. É desafiador.
É desafiador. Então, como o tempo está próximo, nós precisamos ser criteriosos da forma como a gente gasta o nosso tempo, né? Isso impacta aonde? Nas nossas orações. Porque oração, ela pressupõe você dedicar tempo pensando nas coisas que são lá do alto. Por isso que ele fala aqui para o bem das vossas orações. E muitas vezes o nosso cérebro está tão acelerado, não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi muito, de você começar a oração e terminar pensando em coisa que não tem nada a ver com oração. Você começa a orar, aí no meio entra um pensamento daquele problema que você tem que resolver. Por que que isso acontece? Falta de qualidade e de treino do nosso cérebro em concentrar em algo que não é do tempo presente. Às vezes até oração de almoço, né? Você vai orar no almoço e você encerra rapidinho ali e tal, uma oração meio protocolar, né? De fato ali você não está agradecendo nada, você está cumprindo um rito, né? Então, para o bem das nossas orações, que a gente possa ser criterioso em relação ao nosso tempo. Afinal de contas, né, pessoal, a oração é o meio pelo qual Deus nos deixou para nos comunicarmos com Ele. A palavra, o estudo da palavra, é a comunicação de Deus para conosco. Mas a oração é a comunicação nossa para com Deus. E muitas vezes a gente acha que isso é pouco. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Às vezes a pessoa está numa situação ruim e fala, vai fazer o quê? Só tem oração para fazer. Só dá para orar. Como se oração fosse algo menor. Como se oração fosse algo que, assim, eu não posso fazer mais nada, então agora fazer o quê? Eu vou orar. Não é essa a forma como a Bíblia trata a oração. Quantas vezes a gente vê o Senhor Jesus saindo num espaço separado para orar? Jesus! E nós, em relação à nossa oração, muitas vezes somos displicentes na maneira, na qualidade do tempo, no ambiente que você está querendo orar. Então, alguns cuidados, né, Rodolfo? Alguns cuidados que a gente toma, sabe? Não leva o celular para oração. Deixa o celular em outro lugar, né? Para que a gente possa ter qualidade de tempo com a oração. E essa, novamente, né, é uma estratégia de Satanás para tomar todo o nosso tempo, para a gente não ficar pensando nas coisas que são lá do alto. Então, você entra num Instagram da vida e começa a ver videozinho. E quando você vê, você passou meia hora, 40 minutos vendo videozinho, né? Esse é um problema do nosso tempo, mas eu acho que a estratégia nunca foi diferente, né? Acho que a questão da ocupação da mente, tomando tempo que não é um tempo razoável, ela sempre esteve presente, né? Mas eu acho que no nosso caso aqui, a gente tem mais desafios que em tempos passados, né? Às vezes eu vejo pessoas assistindo dorama, jogando joguinho, né? E conversando com outra pessoa. Não é? Então, dorama, o Marcelo, pelo jeito, não assiste dorama. Dorama são umas novelinhas aí coreanas, né? Que tem muita gente que assiste. E são assim, né? 242 capítulos. Né? Então a pessoa começa assistindo dorama às 8 da noite, vai até de madrugada assistindo dorama, não acaba aquele programa. Né? Então, isso traz para nós também uma questão importante, que é a alta estimulação do nosso cérebro. E já tem estudos que comprovam que essa alta estimulação do cérebro traz prejuízos para nós. Né? Olha só que interessante esse estudo aqui. Esse é um estudo da Universidade de Utah a respeito da hiperatividade ou da hiperestimulação do cérebro. Né? Um grupo de neurocientistas se isolou em uma área remota nos Estados Unidos para estudar os efeitos da interrupção da tecnologia sobre o cérebro. Eles observaram melhorias na concentração, memória, raciocínio e acuidade sensorial após dias longe de estímulos digitais.
Uma pergunta antes da gente continuar. Quando a gente fala de concentração, tem a ver com o quê? No nosso caso aqui do que a gente está falando, não tem a ver com oração? A concentração? Quando a gente fala a respeito de memória, não tem a ver com a palavra de Deus, em que a gente deve guardar no nosso coração? Quando a gente fala a respeito de raciocínio, a interligação entre os textos, raciocinar em relação à Bíblia, quando a gente vê lá em Romanos 12, que ele fala que é o nosso culto racional, é exatamente disso que ele está falando, do raciocínio, de você pegar uma passagem e combinar com outra e entender o conceito que está por trás da palavra de Deus. E o terceiro, né, a acuidade sensorial, é você fazer com que aquilo que você entendeu tenha relação com o ambiente em que você está vivendo. Você assistir um programa e falar assim, puxa vida, olha, isso está errado em relação ao princípio tal que eu vi na Bíblia, né? Olha só como isso daí afeta os pontos que são os pontos principais para que a gente desenvolva uma fé saudável, né? Conclusão, o cérebro precisa de períodos de descanso para funcionar plenamente. Gente, isso é o ímpio que está falando, não é a palavra de Deus. E a gente bebe da tecnologia diariamente, altas doses de tecnologia, né? Continuando o estudo aqui, olha só que interessante que ele fala. Quais são as consequências da superestimulação, né? A ansiedade e irritabilidade. Estímulos constantes aumentam o estado de alerta e reduzem a tolerância. Segundo aspecto, distúrbios do sono. A exposição contínua à luz azul e à informação afeta o ritmo circadiano, que é o ciclo do sono, que regula o nosso sono. É interessante porque hoje, quando você fala a respeito da ciência do esporte, normalmente se começa pelo sono. Quando você vai começar uma atividade física, um esporte, quando você vai se consultar, uma das primeiras perguntas que é feita para você é como você dorme. Porque o sono ele desencadeia uma série de consequências que, se você não cuidar do sono, a tua atividade física vai ser prejudicada. Mesmo que você coma corretamente, que você faça exercícios corretamente, mas o sono ele está colocado hoje como uma das principais questões relacionadas ao esporte, né? Dificuldade de concentração. O cérebro perde a capacidade de foco profundo e atenção sustentada. Isso daqui é meditar na palavra, é oração. Tudo depende dessa funcionalidade do nosso cérebro, que muitas vezes é afetada pela tecnologia. Fadiga mental, sensação de cansaço, mesmo sem esforço físico. Exaustão cognitiva. Você fica cansado de aprender, né? Sobrecarga sensorial. Barulhos, luzes, telas geram confusão e estresse neurológico. Chega num ponto que você não consegue mais, você se irrita com as coisas, né? Risco de depressão e ansiedade. Sobrecarga pode agravar ou precipitar transtornos emocionais. E isso a gente trata como algo inocente na nossa vida, né? Vocês já esqueceram o celular em casa? Não é desesperador? É desesperador. Para mim também é, e acho que para a maioria é. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de constantemente estar buscando a tecnologia como forma de, muitas vezes, né, de apoiar aquilo que a gente está fazendo. Pois não. Claro. Você passou uma geração de transformação grande, há 20 anos para cá, você é mais novo que eu. Mas você é uma criança que nasceu hoje, ou nasceu há 2 anos. Os nativos digitais, né? Daqui 20 anos, não sei se vai ter um Maurício falando sobre isso aí, porque a tecnologia já está intrínseca na vida dessa criança. Pois é. Você está entendendo? Você vai o quê? Prejuízo isso aí, mas ele vai ter que se moldar a criança que vai ser adulta daqui 20 anos, vai estar entrando no mercado de trabalho, vai trabalhar na escola, já estão trabalhando com iPad, iPhone, celular e tudo mais. Já é uma coisa da vida deles. Então, não sei se eles têm essa reação que nem nós, assim, da velha guarda, temos essa mudança radical para nós. Então, Luciano, mas o que é interessante é que, assim, primeiro que é um estudo de ímpio, né? Então, assim, já se percebe que o pêndulo foi muito para um lado. E esses estudos, eles estão tentando evidenciar
atitudes que precisam ser mudadas, inclusive para quem é nativo digital. Maurício, o próprio texto fala de você ser criterioso. Sim. Tá? Acho que é complicado você também demonizar o celular, porque ele pode ser facilmente utilizado. Por exemplo, você tem filho que mora longe. Tá? Eu lembro que a Marcela ficou 1 mês e meio na Alemanha. Era um mecanismo da gente conversar com ela, ou seja, era impossível. E eu achava isso super útil. Eu não achava que a gente estava sendo escravo da tecnologia. Não, você está usando a tecnologia para algo bom, conversar com teu filho, saber como é que estão para monitorar às vezes se está acontecendo alguma coisa. Agora, à medida que a sociedade evolui lá, tem a ver com Romanos 12, tá? Ou seja, você tem que aprender a conviver com essas coisas para não cair nas armadilhas, né? Ou seja, eu, para mim, se você falou do Instagram, eu uso muito mais o LinkedIn do que o Instagram. Não sei quem usa LinkedIn aqui. Aquilo lá virou outro Instagram. Hoje, eu abri hoje de manhã, porque o meu tio tinha mandado uma mensagem e, cara, tinha um cara falando um post lá sobre alimentos, que junta A com B, você perde 10 quilos numa noite. Falei, cara... Então, voltando ao ponto, acho que a preocupação não é você deixar de usar o celular, mas assim como tem um monte de pau, quer ver um outro problema que a gente tem, que é de milênios, dinheiro. Quem tem muito dinheiro está sujeito a cair em algumas armadilhas, e a Bíblia adverte contra isso. Tá? Então a questão acho que não é a tecnologia, mas é você saber usá-la, não demonizar. Isso aqui não é necessariamente ruim. E eu não sei se na minha fala eu demonizei, porque não é essa a minha intenção, né? É mais... Sim. E de novo, né, Marcelo, assim, ela bem utilizada, ela economiza muito tempo. Então, você está falando de remir o tempo, né? A boa utilização Sim. Outro exemplo, né, Marcelo? A questão da inteligência artificial. Ela é como o dinheiro. Em si mesma, ela não é boa nem ruim, depende do uso que você faz dela. E o alerta aqui, muitas vezes, é porque, como a gente está num contexto de dia a dia, que a ideia do curso é essa, da gente falar do dia a dia das pessoas, e quando você observa a sociedade de uma forma geral, inclusive dentro da igreja, né? Não é, eu acho que a igreja, infelizmente, tem assimilado muito das práticas que a gente vê no dia a dia, a gente vê um exagero, né, em relação à mídia social. Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, a gente conversou aqui a respeito de que o registro está ficando mais importante do que a experiência. Então, você vê pessoas passando por situações extremamente bacanas, mas assistindo tudo pelo celular porque está filmando. Gente, aproveita a experiência. Não precisa registrar tudo o que você... Até porque alguém vai estar registrando, né? O próprio evento normalmente hoje registra, né? Então, assim, a questão toda que eu estou trazendo para vocês é quando a gente tem a hiperestimulação do cérebro, né? Que é não dar um tempinho sem a tecnologia, né? Não pegar, por exemplo, uma prática que a responsável é a Débora, tá? Ela que é a mais disciplinada nisso. Mas, por exemplo, de sentar na mesa sem celular, sem nada e bater papo. Ontem, acho que a gente ficou até umas 10 da noite, começamos a almoçar, sei lá, jantar, né? Umas 8 horas da noite. Ficamos até as 10 lá, conversando, batendo papo, jogando conversa fora. Então, é disso que eu estou falando, sabe? Não é, de forma alguma, demonizar. Pois não, Renata? Uma coisa que eu acho muito interessante disso aí é a nossa dependência. E a mente, ela já é praticamente condicionada a ter descanso no celular. Então, dá um exemplo meu, né? Às vezes eu estou ali em casa, naquela correria, trabalhei, cheguei com minhas meninas, voltei para o banho e tal. Na hora que elas entram para o banho, em
vez eu parar, ficar pensando, porque o que você fazia quando você não tinha esse acesso muito rápido? Verdade. Você tinha um tempo de descanso, entendeu? E aí o que eu faço? Eu cato o celular e fico ali. Aí elas estão falando comigo, eu estou aqui no celular. Então isso gera pra gente um cansaço. Quando você vê, você não consegue dormir bem. E a gente se acondicionou a isso. Você fala do restaurante, eu já morei em lugares que as pessoas elas não põem o celular na mesa quando entram. As crianças não usam tela quando vão almoçar. Então você tem culturas que têm isso muito forte. Isso já está muito presente, né, Renata? Ainda está, né? Ou seja, você vai jantar com as pessoas, elas não põem o celular, tirando da bolsa e colocam aqui. Vai sair aqui com alguém, né, num restaurante, então todo mundo tira o celular e põe aqui. Deu 1 minuto de silêncio, a galera pega o celular. Quando você vai almoçar na empresa, né, é chato você estar ali, né, naquele momento de discussão, de descontração, e a pessoa, em 5 minutos, ela pegou o celular porque a mente dela necessita ocupar esse computador. Assim também, eu estou almoçando em qualquer horário, eu tenho que pegar o celular. Tem que pegar o celular, não pode almoçar em paz. Eu trabalho com o celular, então tem que me chamar na hora do almoço, não tem hora, entendeu? Então a gente vai para o trabalho. E eu acho assim, né? É difícil a gente criar uma regra para todas as realidades que existem, né? A questão toda é entender o conceito, né? Dentro da tua realidade, você estar consciente de que isso de fato pode te prejudicar em outros aspectos, inclusive na tua comunhão com Deus, é algo que você precisa ser sóbrio e criterioso para que você lide com essas questões relacionadas ao dia a dia. E, de novo, né, gente? A gente está falando aqui de tecnologia, mas no passado era outra coisa. A estratégia de Satanás nunca mudou, né? Sempre é tomar o máximo possível do nosso tempo para que a gente tenha menos tempo para gastar em comunhão com Deus. Não é? Distrações, exatamente. Tá bom? Então, são questões que a gente precisa estar atento, né? Aí ele traz algumas sugestões, né, para a gente superar essa superestimulação. Primeiro, desconectar regularmente períodos sem telas ou redes sociais. Colocar isso dentro daquelas possibilidades, mas fala assim, ó, aqui eu não vou... Exemplo, horário da janta, que está a família reunida ali. Ninguém vai pegar o celular e vamos todo mundo ficar sem, né? Contato com a natureza, né, comprovadamente restaurador para o cérebro. Então, ter períodos, né, de talvez uma caminhada, né, algo que seja importante para nós. Práticas contemplativas, meditação, oração, leitura silenciosa, aprender a ficar em quietude, né, que é algo que a gente talvez precise voltar a treinar. Sono de qualidade, essencial para a recuperação neurológica. E monotarefa consciente, fazer uma coisa de cada vez com atenção plena, né? São dicas, e gente, isso daqui é ímpio que está falando, tá? Isso daqui não está na Bíblia, mas é o ímpio falando, olha, isso a gente precisa tomar alguns cuidados. Deixa eu ver aqui. Antes da gente entrar nesse tema, vamos fazer o nosso intervalo? Vamos ler o texto que está na sequência aqui? Se a gente falar do capítulo 4, a partir do versículo 8, o texto diz assim: acima de tudo, porém, tede amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então, é interessante ele falar aqui do amor, se nós olharmos da perspectiva de que nós somos a igreja construída por pedras vivas, né? Lembra que ele falou no texto passado? Fazendo uma analogia aqui muito inocente, de certa forma, talvez o amor seja o cimento, né, que une todas essas pedras vivas aí e traz a unidade, né? E é interessante porque ele fala de dois aspectos que são aspectos importantes relacionados ao amor. Primeiro, que ele fala que é intensamente, né? E muitas vezes, quando a gente fala de amor, a gente quer falar do mínimo necessário, né? Qual que é, sabe aquele negócio do aluno dado? Vocês já ouviram falar do aluno dado? O aluno dado é que com muita sorte tira 6, né? Então, assim... às vezes a gente quer trabalhar o amor nessa forma, é o mínimo necessário,
né? Aquilo que não vai tomar muito do meu tempo, né? Então a gente trata isso. E ele fala aqui, né, que é um amor intenso, né? Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí ele fala a respeito aqui, antes disso, só trazer um outro conceito também, que são dois conceitos, a questão do intensamente e o outro a questão de que amor é decisão, não é? Então, às vezes, a gente associa o amor a sentimento, mas amor é decisão. Tanto é que está no imperativo quando a Bíblia fala, amai-vos uns aos outros. Se fosse sentimento, dependeria da circunstância. Tem gente que eu amo, tem gente que eu não amo, não é? Mas não é isso. Amor é decisão. Inclusive, a gente teve uma discussão muito bacana na Koinonia, justamente relacionado com esse assunto, né? Então, é intenso, não é o mínimo necessário, e o amor é uma decisão. E aí ele traz um texto que é muito mal interpretado por muitas pessoas, que fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Muitas teologias ou doutrinas tratam isso como o seguinte: se você faz caridade, né, se você demonstra o amor, dá esmola, né, acolhe uma pessoa, isso vai estar como se fosse pagando os seus pecados. O que de fato não é isso que Pedro trata aqui. Eu fui buscar alguns comentaristas para poder formar o conceito a respeito disso, e no livro de Calvino ele traz um conceito muito interessante. Ele fala o seguinte: se você não tem amor, qual é a tua reação quando alguém supostamente te ofende? Qual que é a sua reação natural? Não é revidar, né, devolver e tal. Agora, coloca o amor nessa equação. Alguém supostamente, e eu estou falando supostamente, gente, porque a gente é doido para achar que alguém te ofendeu e, na verdade, ele não te ofendeu, né? Mas quando alguém supostamente te ofendeu e o amor está presente, a tua reação, conforme a palavra nos orienta, é de sofrer o prejuízo, não é? Olha, eu me senti ofendido, mas, ok, vou administrar isso comigo internamente, vou colocar isso diante de Deus e tal, tal, tal. Entre o primeiro caso e o segundo, você concorda que no primeiro caso você teria pecado? Com ira, com desejo de vingança, com uma série de questões relacionadas àquilo que supostamente foi feito a você? Então, quando ele fala a respeito de que o amor cobre uma multidão de pecados, o que ele quer dizer é que, se você pratica o amor, você deixa de cometer pecados que sem o amor você cometeria. Tá claro o conceito? Então, assim, não é que o que você faz para outra pessoa está pagando os pecados que você tem na vida. Não é isso. Mas quando você coloca o amor na equação, você deixa de cometer alguns pecados que sem o amor você cometeria. Isso fez para mim bastante sentido. Eu acho que está super alinhado com aquilo que a palavra de Deus traz. Mas vamos abrir em Gálatas 5,15, que ela também complementa essa ideia. Gálatas 5,15. Desculpa, gente. Antes disso, Provérbios 10:12. Desculpa. Vamos lá, Provérbios 10:12. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Percebe? O ódio, né, ele traz uma série de consequências, mas o amor cobre as transgressões. O que quer dizer exatamente isso? Você para de praticar questões que estariam relacionadas a um olhar pecaminoso para aquilo que aconteceu, e você faz a prática do bem se o amor está presente. Não existe o perdão em si. Que não é fácil, tá, né, gente? Assim, sendo muito sincero, né? Não é. Então, o amor, ele é fundamental nessa equação porque ele muda o resultado final, né? Nesse sentido que ele está falando. Vamos para Gálatas 5,15? Se vós, porém, os mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. É isso que é o natural, não é?
Então, assim, à medida em que a gente não pratica o amor, que a gente está, de fato, sendo nós mesmos, né? A ideia é que a gente vai se consumir um ao outro, tá? E lembra que o tema que nós estamos trabalhando aqui é a prova da fé. Então, nós vamos chegar lá, mas nós estamos construindo alguns conceitos importantes para a gente entender a prova da fé. Sede mutuamente. Quando a gente fala a respeito de mutuamente, no plano de Deus, quando ele concebe a igreja, né, e ele traz essa série de ordenanças para nós, existe uma questão de dependência um do outro. O que é a igreja? A igreja é uma reunião de pecadores, um servindo ao outro, não é? E isso é interessante porque você consegue perceber essa rede de apoio sendo estabelecida no ambiente da igreja, aonde muitas vezes você vai estar suportando outras pessoas, às vezes você serve de instrumento para Deus para que você alcance as outras pessoas, e isso traz diferença para quem está passando muitas vezes por sofrimento, já que a gente vai falar de teste da fé. Às vezes, são coisas tão simples e que fazem uma diferença brutal para quem está passando por dificuldade. Um exemplo, às vezes você sabe de uma pessoa que está em dificuldade, chama ela para tomar um café. Gente, não é o café, mas é a atenção. Às vezes, quando você lida com pessoas que estão com dificuldades, às vezes uma mensagem no WhatsApp faz diferença. E muitas vezes a gente nem isso faz, né? A semana passada eu estava conversando com uma pessoa que o marido passou por muita dificuldade e a coisa que ele tem trabalhado no coração dele já há alguns anos é o fato de muitos amigos próximos que sabiam que ele estava passando por aquilo, mas nem ligaram. Tiveram irmãos nossos aqui dessa igreja aqui, que agendaram e desmarcaram, não foram, não remarcaram. Tomar café, gente. Uma mensagem no WhatsApp. Às vezes, você recebeu uma mensagem assim, estou orando por você. Quanto tempo você gasta para fazer isso? Pode fazer uma diferença danada na vida da pessoa, sabe? Porque tem situações que você passa na vida que você se sente muito debilitado. E às vezes coisas simples, uma ligação, uma mensagem, pode fazer muita diferença na vida de pessoas que estão passando por dificuldade, né? Às vezes o ombro amigo faz muito, né? Ombro amigo faz muita diferença, né? Então, e aí ele traz esse contexto também do servir, né? Que ele fala, na sequência aqui ele fala assim, ó, peraí que eu me perdi aqui um pouco. Acima de tudo, porém, tede amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? Então, a ideia é que não só a gente seja hospitaleiro, acolhedor, mas que a gente faça também o serviço uns aos outros. Lembra, é uma rede de irmãos interligados que um está apoiando o outro o tempo todo. Hoje você está servindo, amanhã você pode ser servido por questões que estão relacionadas ao nosso desenvolvimento da fé. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, seja fiel àquilo que Deus fala. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. E aqui, gente, tem um alerta para todos nós. Depois da pandemia, todo o ministério está precisando de gente para trabalhar, todo. E houve uma debandada de gente no serviço a Deus. E sabe qual que é o grande desafio que nós temos hoje na igreja? Não é dinheiro, é tempo. Muitas vezes, quando a gente precisa fazer algum trabalho, e às vezes existem projetos que dependem de pessoas para estarem se envolvendo, a gente não tem gente para fazer. Então, quando a gente fala aqui de servir uns aos outros, não é simplesmente falar assim, tem o departamento lá, o Ministério de Acolhimento,
Então eu não preciso cumprimentar ninguém que eu não conheço. Eu já tenho lá, eu contribuo, inclusive contribuo. Então, entre aspas, eu pago para alguém fazer o trabalho que é meu. Agora, como que nós vamos ser uma igreja acolhedora se a gente delega para um grupo de pessoas o acolhimento da igreja? Percebe? Não faz sentido isso. Tem dificuldade de mão de obra lá, Raquel? Entende? No GAPRO, a gente tem uma série de projetos lá para fazer, para apoiar quem está precisando, está em transição de carreira e tal. Não tem gente. Dinheiro tem. Se amanhã a gente fala assim, ó, nós vamos fazer aqui um evento assim, 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 vai gastar, sei lá, 100 mil reais. Na hora levanta. Aí você fala assim, então, e precisa passar um sábado junto com os jovens para orientar esses jovens em relação à carreira. Some todo mundo. Todo mundo não, estou exagerando. Mas assim, é difícil você conseguir. Então, quando a gente fala a respeito de servir uns aos outros, tem muito a ver com a disposição do nosso coração em servir. E em atividade que você não gosta, meu amigo. Muitas vezes vai ser isso. Semana da Solidariedade. Se você for ver do ponto de vista cristão, a gente precisaria ter uma semana de solidariedade em que muitas vezes as pessoas vão lá, servem e vão voltar só no próximo ano para servir de novo. Aquilo ali é um despertar para que você se engaje naquelas obras que estão lá e sirva durante o ano todo. Ali é uma amostra grátis, né? Um test drive. Tá bom? Então, assim, quando a gente fala aqui de servir uns aos outros, a gente está falando exatamente disso. Na certeza de que Deus vai suprir o que você precisa para poder fazer um serviço digno de Deus, né? Tá certo? Então, é um alerta para nós aqui. Eu não sei quantos de vocês já viram esse filme aqui. Vamos ver se vai dar certo. Acho que não precisa. A ideia qual que é? Um servindo o outro. Vai ter hora que você vai estar alimentando uma outra pessoa e vai ter hora que você vai ser alimentado por uma pessoa. É a mutualidade. É você ter o seu foco voltado no outro. É você estar servindo o irmão. Porque isso é bom para a fé. É isso que vai fazer com que as pedras vivas permaneçam unidas. E qual que é o nome desse cimento? Amor. Né? Se a gente não tiver amor, a gente não, às vezes as pessoas passam desapercebidas à nossa volta, né? Então é importante a gente ter essa questão, né? E tudo isso, né? Entendendo que tudo isso que a gente faz, tudo aquilo que Deus supre, é para a glória e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala, cingi o vosso entendimento, esperando na graça, a graça é uma questão de mérito e não de esforço. Tá certo? E aí ele continua o texto falando o seguinte, voltando ali no 11, né? Eu estou aqui em 1 Pedro 4:11, tá? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí ele começa uma nova abordagem, que ele fala a partir do versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, ele fala a respeito do seguinte, né?
que vai ter fogo. E que nós não devemos achar isso estranho. Quando a gente passa por provas da fé, são situações desconfortáveis. Senão não teria aqui associado a fogo, né? Teria uma outra imagem que não essa. Vamos abrir. Deixa eu só ver. Não vamos abrir não. Então é isso que ele está falando. Semelhante ao ouro, o ouro é purificado pelo fogo, né? Na medida em que você esquenta o ouro, as impurezas sobem e você consegue purificar o ouro. E lá no início, ele falou a respeito disso, lá em 1 Pedro 1,7. Olha só, vamos só resgatar esse trecho aqui. Ó. 1 Pedro 1,7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Então ele continua usando a mesma metáfora que ele usou lá no começo do livro. Como é que a gente apura o ouro? Não é através do fogo? Então ele está fazendo uma metáfora onde ele fala assim, a fé também é provada, né, purificada através do fogo. E o fogo, ele tem muito a ver com sofrimento. Né? E é interessante porque pode parecer que a gente está falando o seguinte, né, que o crente sofre e o ímpio de boas, né? O que não é verdade. Quando você vai buscar alguns estudos que falam a respeito do sofrimento humano, isso é comum ao ímpio e é comum ao cristão. O ímpio também sofre. Agora, a questão é que se nós resgatarmos o que foi dito no início do livro, o nosso sofrimento tem dois aspectos importantes. O primeiro é o se necessário. Então a gente não sofre em vão. Né? E nós somos guardados pelo poder de Deus. Então a diferença que existe entre o sofrimento do ímpio e o sofrimento do cristão é o propósito do sofrimento. Por isso que a gente deve se alegrar. Percebe? Não é que a gente vai se alegrar, que legal, estou sofrendo, não. Mas é porque dentro de uma perspectiva de que a gente tem a certeza, a promessa de que nós não estamos sofrendo à toa, que existe um propósito dentro do nosso sofrimento e que isso é cuidado de Deus, já que nós estamos guardados pelo poder dele, isso deve trazer para nós uma alegria. Qual que é o maior índice de depressão infantil que se tem notícia? Não é o pai que trata mal, nem o pai que trata bem, é o pai que é indiferente. A indiferença, ela é mais danosa para a criança do que o rigor. Exagerado, tá, gente? Sempre que eu estou usando essas figuras são dos extremos, né? Então, a diferença está aí. Olha só esse estudo aqui, o que ele fala. Ó. O Anderson aí propõe uma tipologia global do sofrimento, dividido em categorias como sofrimento físico, emocional, social e espiritual. Ele afirma que, apesar das diferenças culturais, os padrões de sofrimento são surpreendentemente semelhantes em todo o mundo. Entre os gatilhos mais recorrentes estão perda e luto, desigualdade social e comparação, expectativas frustradas sobre justiça, segurança e bem-estar. Isso daqui não é o cristão, isso é a população de uma forma geral. Né? E aí, quando você pede também para fazer algumas comparações em relação ao cristão e o público em geral, olha que interessante que aparece. Né? Interpretação da dor. Os cristãos encaram como prova e purificação ao propósito. Já a população em geral tende a ver isso como injustiça ou acaso. A rede de apoio espiritual. Os cristãos, comunidade da fé, oração e discipulado. A população em geral, apoio social pode ser mais fragmentado. Não está muito claro como é que as pessoas se apoiam no mundo em geral. Estratégias de enfrentamento. Cristão, oração, leitura bíblica e esperança eterna. População em geral, terapias, racionalização e evasão. Gente, eles estão sozinhos. Percebe isso? O ímpio, ele não tem a fé para apoiar o sofrimento que ele tem sentido, né? E o sentido existencial, o sofrimento como parte do plano divino. É o que a gente está defendendo aqui. E a população, em geral, o sofrimento como ameaça ao sentido da vida. Porque se o sentido da vida é ser, por exemplo, um profissional bem-sucedido, na medida em que isso não se realiza, o meu sentido de vida está ameaçado. Isso é desesperador.
não sei quantos tem vivo na memória quando você vai para um luto cristão e para um luto do mundo. As pessoas que não têm a fé, é desesperador, porque acabou ali. Né? Enquanto que o cristão, você vê atitudes de louvor e glória por aquilo que está acontecendo. Né? Obviamente não é fácil, obviamente existe a saudade, acompanhada da certeza daquilo que vai acontecer com aquele ente querido e de saber que no futuro estaremos juntos na glória. Mas o ímpio, ele está sozinho. Né? E aí, se nós fizermos aqui rapidamente só uma comparação entre as duas coisas, né? A origem do sofrimento na perspectiva cristã, resultado da queda, em Gênesis 3, consequência do pecado no mundo. Na perspectiva humanista, parte natural da existência humana, inerente à condição do viver. O sentido do sofrimento pode ser redentor, pedagógico, instrumento de santificação. Na perspectiva humanista, pode ser fonte de crescimento, resiliência ou busca de sentido, porque isso também tem modificado na população em geral. Eles têm percebido que o sofrimento, de fato, traz aprendizados. Né? Em enfrentamento, fé, oração, comunidade, esperança na eternidade. Em relação ao humanista, autoconhecimento, apoio social, liberdade interior e busca de sentido. E nós vamos falar a respeito disso no próximo slide, que a gente vai falar a respeito de uma perspectiva do Jonas Madureira em relação a essa questão do autoconhecimento. Tá? Esperança, vida eterna, redenção em Cristo e consolo divino. Perspectiva humanista, superação pessoal, construção de significado, legado existencial. Rede de apoio, igreja, discipulado, comunhão dos santos, família, amigos, terapeutas, e grupos de apoio. Comparação e expectativa, né? Em relação ao cristão. São reconhecidas como fontes de sofrimento, mas podem ser vencidas pela fé. São vistas como construções sociais que geram frustração e dor. Luta e perda, encarados como esperança na ressurreição e consolo do Espírito. Na perspectiva humanista, encarados como parte inevitável da vida, exigem acolhimento e resignação. Referências da autoridade. Na questão Bíblia, vida de Cristo, testemunho dos apóstolos. Na questão humanista, experiência pessoal, filosofia, psicologia e ética secular. Então, percebe que existe uma diferença fundamental em relação às duas visões. Um está apoiado na palavra de Deus, naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz. E a outra está apoiada nele mesmo. Qual que é o grande desafio com relação a isso? O Jonas Madureira traz nesse livro aqui, Inteligência Humilhada, uma questão do autoconhecimento que pode estar estabelecida em 3 esferas distintas. A primeira dela é o autorreferência, que é a referência que toma o outro como a referência. Né? Então, às vezes, as pessoas têm os pais como referência, amigos, pessoas que se admiram. Lista, muito obrigado. Sala 6, noite. Essa daqui. Noite é outra. Então, a autorreferência é quando você tem algum influencer. Gente, hoje até influencer é autorreferência. Né? Segundo, ego-referência é quando eu uso a própria expectativa como referência na determinação da minha identidade, do meu conhecimento. Então, eu vou começar a fazer meditações para eu me conhecer. Né? E o terceiro é o teorreferência. O ato de tomar o conhecimento de Deus como referência para a determinação do ser do homem. Dessas 3, só nessa passada aqui, qual que é a referência correta? É a terceira. Como que nós nos conhecemos? Na medida em que a gente lê a palavra. E a gente percebe o nosso coração corrupto. A gente percebe que quando se fala de amor é algo desconfortável para nós. Então, a referência do conhecimento de cada um de nós, do autoconhecimento, tem que ser a palavra de Deus. É aqui que a gente encontra o contraste entre aquilo que a gente acha que é e aquilo de fato que nós somos. Sem a Bíblia, como que nós nos conheceríamos? Essa é a questão que o Jonas Madureira traz. Né? E somente o autoconhecimento, como resultado da revelação divina, pressupõe como verdadeiro o que as Escrituras dizem acerca do ser humano. O ser humano ele é conhecido através da palavra de Deus.
Assim, podemos afirmar de forma categórica que somente nas Escrituras o homem encontrará o que precisa para saber quem de fato é. Se você não se detém ao estudo da palavra, você não tem referência para conhecer quem você é, porque a gente se acha bom, a gente se acha bonzinho, a gente se acha merecedor de algumas coisas, né? Agora, quando você lê a palavra e você vê o padrão que é estabelecido por Deus, aí de fato você começa a perceber quem é você. Coração corrupto, né? As lutas que a gente vê aqui na própria Bíblia, né? Que fala do despojar, né? Então, é através da palavra de Deus que a gente cria essa referência para quem nós somos. Diante disso, se eu tenho essa referência de quem eu sou e de quem a Bíblia traz como modelo ideal, que é Jesus Cristo, eu consigo perceber que, na verdade, eu não sou merecedor de nada. E que tudo é graça. Você quer saber o que você merece e eu também? O inferno. Ponto, não tem outra explicação. Mas por graça e misericórdia de Deus, Ele nos alcança através da obra de Jesus Cristo. E não só nos alcança para nos livrar do inferno, mas Ele nos habilita com o Espírito Santo a entender a sua palavra e nos desenvolvermos por meio dos seus princípios, por meio das experiências, por meio do sofrimento. Então, o sofrimento é motivo de grande alegria, porque a gente sabe que nós estamos sofrendo para um propósito maior, que é a nossa santificação. É o desenvolver do caráter de Cristo em cada um de nós. Gente, isso não é pouco. E nem é fácil, não é? Moldar caráter é algo extremamente complexo. Não sei vocês, mas já quando vocês falam assim, vamos supor, você tem lá um determinado aspecto das suas competências, do seu caráter que você não gosta muito. Você fala assim, não, vou melhorar. Você já tentou melhorar? Sei lá, vai. Você é ruim de controle de tempo. E aí você fala assim, não, agora eu vou ser um excelente controlador de tempo. Você luta e muitas vezes você não consegue desenvolver, é verdade ou não é? Quanto mais aspectos ligados à fé. É só por graça e misericórdia que a gente consegue transformar, né? Então, essa questão é importante para que a gente entenda por que a nossa fé precisa ser provada. Porque através da prova, a gente desenvolve a nossa santificação. Através da fé, das experiências que a gente passa, preparados e consolados pelo Espírito, a gente tem condições de ter a nossa fé aprovada. Aprovada por quem? Ou provada por quem? Para Deus? Deus conhece o seu coração. De sua esposa? Ela nunca vai conhecer seu coração plenamente. Mas para você mesmo. Porque na medida em que você desenvolve a sua fé, você se torna mais forte. Você se torna mais parecido com Cristo. E esse é o grande propósito da nossa vida. É por isso que quando a gente se converte, a gente não é automaticamente levado para o céu. A gente tem duas missões aqui depois que nós nos convertemos. Pregar o Evangelho e desenvolver a nossa fé. São esses dois propósitos. Né? Pois não. Imagina, é muito bom quando participa. Quando a pessoa passa uma tribulação, do ímpio, que a pessoa é boazinha e tal, ele fala assim, eu não merecia isso, o que foi acontecer com ele? A gente não pode, isso que ele falou, encarar a questão do nosso aperfeiçoamento mediante a santificação. E o ímpio acha, por que ela não merecia isso, por que merecia? Ele não sabe o que é justiça e injustiça. E mais, né, Luciano? Eu acho que uma das coisas que a gente resgata nesse teu comentário, que eu acho que é importante, é que Pedro, o tempo todo, ele fala a respeito de comportamento, não é? Ele não fala manter santo o vosso procedimento? Então, na tribulação, Luciano, que eu acho que é uma coisa que é testemunho da nossa parte, é a gente manter o comportamento de acordo com a palavra de Deus para que gere nas pessoas qual é a razão da vossa fé. Então, ele olha, vê uma situação extremamente difícil e vê que a pessoa não está se desesperando, será que não vai trazer para ele um questionamento? Fala assim, mas eu no teu lugar estaria desesperado, por que você não está desesperado? Deixa eu te explicar a minha fé. E aí você ter condições de falar a respeito disso, né?
mesmo em situações que são extremamente desafiadoras. E aí ele fala para que a gente não estranhe, né? Mas que a gente deve se alegrar. É justamente nessa perspectiva de que o nosso sofrimento não é em vão, diferente do ímpio. O ímpio, muitas vezes, o sofrimento é consequência dos atos que ele tomou. No nosso também. Percebe? Não é diferente nesse aspecto. Só que, mesmo que Deus permita que a gente sofra por questões até relacionadas ao nosso comportamento, que foi inadequado, ainda assim o propósito está presente lá, no desenvolvimento da nossa fé. O ímpio não. É meio que assim, o ímpio está, né, à sua própria sorte, enquanto que a gente tem essa questão muito bem apoiada na própria palavra de Deus, né? Então isso não é para a gente achar estranho, mas ao contrário, é para que a gente se alegre nessas situações. E aí ele fala, continuando o texto aqui em 1 Pedro, ele fala o seguinte, né? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, é isso? É. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então ele fala que o primeiro juízo será por nós, né? E muitas vezes, quando a gente olha para essa passagem, a gente pode pensar que Pedro está falando do tempo futuro, né? Que o julgamento lá no Bema, né? no trono branco, vai acontecer primeiro para nós. Só que ele não está falando do tempo futuro, ele está falando do tempo presente. Esse juízo que a gente está conhecendo aqui na palavra que ele traz para nós, tem muito a ver com o juízo das nossas ações aqui, com a disciplina, com a aprovação. Percebe? Então, assim, Deus está atento a gente. Na medida em que a gente faz algo que está contrário à sua palavra, ele já traz o juízo e já corrige. É assim ou não é? Quando você comete alguma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, Deus não te disciplina? Deus não traz juízo sobre você? Então, o sentido desse juízo que está chegando aqui em primeiro lugar para nós é justamente isso. E o ímpio? Quando que ele vai responder isso? Lá na frente. Mas o cuidado de Deus para nós é no momento presente. Por isso que ele fala da dificuldade, né, de que o justo é salvo. Ele vai falar aqui a respeito dessa questão, né, de quando você sofre não só por causa da palavra, mas também você sofre por causa das consequências dos seus atos, e isso não livra o cristão disso, né? Mas ele fala lá no versículo 18, ele fala assim: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Então, ele está falando aqui da dificuldade de ser justo no ambiente em que a gente vive. E aqui ele está resgatando aquele conceito que ele trabalhou nos capítulos anteriores, de que nós somos forasteiros e peregrinos. Se você é uma pessoa estranha dentro de um ambiente em que a cultura é outra, a língua é outra, os princípios são outros, os valores são outros, é natural que você tenha dificuldades aqui. Então é disso que ele está falando. Não é dificuldade de ser salvo no sentido da salvação, de livrar do inferno. Mas a vida como justo, no ambiente em que a gente vive, ela é desafiadora. Ela é para ser desafiadora, né? Muitas vezes, é aquilo que a gente falou, né? Tem muito crente 007, né? Que ninguém sabe que ele é um agente secreto ali, né? Mas o normal é que as pessoas olhem para você e isso traga para você alguns desafios. Dentro de posicionamentos, dentro de questões que são colocadas para você de uma forma que não está de acordo com
a palavra de Deus, né? E aí ele fala, né, de quando que o ímpio vai ser, vai comparecer, onde vai comparecer o ímpio, né? Quando sofremos, buscamos a Deus, nossos irmãos e o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas e o ímpio? Aonde que ele vai comparecer? Se ele não tem esse acesso, né? Onde ele vai buscar auxílio? Lembre-se das causas do sofrimento humano e a busca por significado. Outra questão prática que podemos inferir pela prática do que vivemos, em situações de grande dificuldade, quem daqui nunca não serviu de consolo para o ímpio? Verdade ou não? Às vezes você tem seu procedimento, a forma como você lida com as situações, e o ímpio vem te procurar. E aí, vai falar a respeito da razão da fé? Vai falar a respeito da razão da fé, né? Quantos daqui já não serviram de consolo e levaram pessoas que verdadeiramente estavam perdidos a Cristo? O ímpio vem conversar com você, fala a respeito das dificuldades que ele tem, você testemunha, prega o evangelho e o ímpio se converte. Né? Talvez aqui tenhamos irmãos que foram alcançados pelo evangelho, quando estavam buscando abrigo em meio a tempos difíceis. E nesse sentido, qual a importância de mantermos o nosso procedimento alinhado com a palavra de Deus? Qual a importância do nosso proceder? Para que a gente abra oportunidades como essa, em que o ímpio, enxergando a forma como você lida com as situações que são situações difíceis, ele procure você como uma referência, para que você tenha a oportunidade de pregar, para que você tenha a oportunidade de mostrar quais são os princípios de Deus e por que você reage nessas circunstâncias da forma como você reage. Por que o teste da fé é importante? Porque na medida em que somos testados, a gente tem a oportunidade de manter o nosso proceder santo. Isso traz para nós ganho do ponto de vista da santificação e testemunho para aqueles que estão em volta da gente. E abre oportunidades reais de pregar o evangelho e de fazer diferença na vida de pessoas, tanto irmãos que estão sofrendo, como ímpios que vão te procurar para você explicar qual é a razão da vossa fé. Faz sentido sofrer? Não. Sim ou não? É motivo de alegria? É motivo de alegria. Por mais dolorida que seja a experiência que você esteja passando. Ela não é em vão. Porque nós temos duas promessas que são fundamentais para a gente encarar o sofrimento de uma maneira santa. Primeira, se necessário. Eu não vou sofrer em vão. E segundo, somos guardados pelo poder de Deus. Isso é motivo para a gente glorificar o nosso Deus e render graças a Ele. Porque tudo isso é por graça e misericórdia do próprio Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bondoso com cada um de nós, Senhor. Que possamos te enxergar em meio ao sofrimento, que no nosso dia a dia, Pai, ainda que estejamos passando por momentos de calmaria, a gente não baixa a guarda, Senhor. Ajuda-nos a manter o foco no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver comportamentos e rotinas que permitam que testemunhemos a esse mundo perdido, Pai. Que tenhamos disposição no suporte aos irmãos, assim como disposição no suporte ao ímpio. Que possamos ter uma palavra santa, Senhor. Que possamos evangelizar, possamos cumprir a Tua palavra. E que em tudo isso, Senhor, a nossa salvação seja desenvolvida conforme o caráter de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, pois precisamos e carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Amém.